Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. A partir de agora você vai ficar sabendo tudo o que aconteceu na 61ª e na 62ª sessão ordinária que aconteceram na semana passada. Para começar o programa de hoje, vamos ao quadro Fique por Dentro. Neste episódio, vamos falar sobre as comissões temporárias da Câmara Municipal, constituídas para realizar estudos, investigações e representar a Casa. Elas podem ser de 5 tipos: especiais, representativas, de mérito, parlamentares de inquérito, as CPIs, e processantes. As comissões especiais são casos específicos que se dedicam à elaboração, apreciação e estudo de questões de interesse do município, auxiliando a decisão da Câmara Municipal em temas de reconhecida relevância. Elas não têm poder de investigação. Para serem criadas, necessitam requerimento subscrito por no mínimo 1/3 dos vereadores e que precisa ser submetido ao plenário. Sendo aprovado, a comissão deve ser instalada em até 5 dias úteis após a designação de seus membros. Este requerimento deverá indicar necessariamente a finalidade devidamente fundamentada, o número de membros e o prazo de funcionamento. Caso a comissão especial não seja instalada em 5 dias após nomear seus membros, ou se deixar de concluir seus trabalhos dentro do prazo estabelecido, ficará automaticamente extinta, exceto se o plenário aprovar, antes do término desse prazo, requerimento solicitando sua prorrogação. O pedido deve ser assinado pela maioria dos membros da comissão. A extensão do prazo, no entanto, é limitada e não pode ser maior que a metade do tempo fixado inicialmente. Ou seja, se for uma comissão de 30 dias, a extensão não pode ser maior que de 15 dias. As comissões de representação têm por finalidade representar a Câmara Municipal em atos externos. Elas são constituídas por deliberação da mesa diretora, do presidente da mesa ou através de requerimento subscrito pela maioria absoluta dos vereadores, independentemente de deliberação do plenário. Os membros da comissão de representação são designados de imediato pelo presidente da mesa diretora. Um exemplo disso se deu quando a Câmara constituiu uma comissão de representação para acompanhar os trabalhos da intervenção na segurança do Rio de Janeiro, dentro do que lhe cabia acompanhar. Já as comissões de mérito devem emitir parecer somente sobre vetos dados pelo Executivo aos projetos legislativos. Os membros dessa comissão são nomeados pelo presidente da Câmara Municipal através de indicação das lideranças, assegurando, tanto quanto possível, a proporcionalidade partidária e de blocos parlamentares. As comissões parlamentares de inquérito, CPIs, apuram ou investigam algum fato ou acontecimento por prazo estipulado e também são constituídas após requerimento assinado por 1/3 dos vereadores. As CPIs são formadas por 5 vereadores, sem contar os 2 suplentes, presidente, relator e 3 membros. Entre suas atribuições, a CPI deve ouvir indiciados e testemunhas, promover audiências, convocar secretários municipais para depor, requerer ao Tribunal de Contas do município a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias, determinar diligências, perícias e sindicâncias e estipular prazo para o atendimento de qualquer providência, entre outras ações que não sejam da esfera do judiciário. A CPI pode atuar até durante o recesso parlamentar e tem 120 dias para a conclusão de seus trabalhos. Esse prazo pode ser prorrogado por até 60 dias. Ao término dos trabalhos, a CPI encaminhará ao presidente da Câmara Municipal seu relatório e conclusões, que serão imediatamente publicados no Diário da Câmara Municipal. A comissão poderá concluir seu relatório apresentando proposições para as providências cabíveis e poderá se dirigir à mesa diretora, ao Ministério Público ou à Procuradoria-Geral do município, ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas. No caso de denúncias de crime político-administrativo cometido pelo prefeito, vice-prefeito ou vereador, é instalada uma comissão processante para realizar apuração e análise dos fatos. A primeira etapa do processo é o recebimento da denúncia pelos parlamentares. Esta denúncia pode ser feita por vereador, partido político ou qualquer eleitor e deve envolver uma infração político-administrativa, como descumprimento de leis e de decisões judiciais pelo prefeito, vice-prefeito ou vereador. A denúncia também pode ser feita por meio de um relatório de CPI.
Para ser acolhida, é necessário que a denúncia seja apoiada pela maioria simples dos vereadores presentes na sessão. Daí, será formada uma comissão processante composta por 3 vereadores sorteados em plenário. Ela iniciará os trabalhos dentro de 5 dias e notificará o investigado, que terá o prazo de 10 dias para apresentar sua defesa. O processo tem até 90 dias para ser concluído, a partir da data de notificação. Durante o andamento dos trabalhos, o investigado pode acompanhar todo o processo sob a garantia de ampla defesa. Após a conclusão do processo, a matéria será incluída na ordem do dia para votação, tendo preferência sobre os demais temas. A perda do mandato do prefeito ou do vice-prefeito depende do voto favorável de 2/3 dos vereadores. Já no caso dos vereadores, é necessário o voto da maioria absoluta da Câmara. Hoje você conheceu um pouco mais sobre as comissões temporárias da Câmara Municipal. A partir de agora, vamos falar sobre o que aconteceu na 61ª sessão ordinária, realizada na última terça-feira, dia 27 de setembro. A vereadora Priscila Pita apresentou um projeto de lei ordinária que institui no município de Nova Friburgo o Programa de Incentivo à Prática de Esporte Feminino. Eu vou dar uma lida na justificativa desse projeto. Esse projeto, até, vereadora Vanderleia, eu tive na LERJ, numa reunião na Comissão da Mulher, de lá, e lá eles estavam plantando esse projeto lá para vários municípios. E eles me sugeriram, né, a gente conversando, eu trazer esse projeto para Nova Friburgo também. E eu lendo ele, vereador André, eu achei de muita importância para a nossa sociedade aqui, para nós mulheres aqui. Primeiro que uma coisa que acontece direto, que a gente precisa do incentivo, né, das empresas. E as empresas, elas têm nos ajudado. E muitas dessas empresas, às vezes, não ajudam porque a gente não pode, nem pode divulgar nos espaços públicos que eles estão nos ajudando. Eu mesmo, na época, eu tinha uma escolinha de futebol lá perto de casa, que eram empresários que ajudavam, e eu queria ter colocado a placa deles na quadra, a gente não podia colocar, que era proibido. Então, isso aqui vai legalizar a situação e a gente vai ter esse incentivo, né, vereador? Como o senhor lá tem seus projetos lá, que aí ele vai poder ajudar, vai botar a placa dele dentro da legalidade, sem problema nenhum, e vai incentivar outros empresários a fazê-lo, dando material esportivo, né, roupa, uniforme, e principalmente nesse projeto que é mais para a área feminina que eu estou pedindo. Então, o presente projeto tem como escopo garantir o acesso da população feminina à prática esportiva, né? Que a gente precisa, ainda mais as mulheres aqui no nosso município, né? Que muitas das vezes não tem muito esporte feminino para ela, né, vereador Cláudio Leandro? Vocês que participam, vocês sabem disso. Cumpre ressaltar que o esporte é uma importante ferramenta para melhor desenvolvimento da saúde dos munícipes, visando a aproximação entre os mesmos, fazendo com que eles exercitem não somente o corpo, mas também a mente. Como é sábio, a prática regular de esporte, além de proporcionar uma vida mais saudável, é uma fonte de inclusão social, em especial neste projeto para as mulheres, tá? Não é segredo que a prática regular dos esportes previne doenças e auxilia na melhor da saúde mental e física. Ainda mais nessa época que a gente passou, né, vereador, por pandemia, nós mulheres temos, né? Então, isso ajuda muito. Inclusive, eu mesmo sou uma, que eu comecei, não ia na academia, estou indo na academia para me poder fazer prática, para a gente poder extravasar um pouquinho a nossa ansiedade, nossas situações. Já vou dar a parte para os senhores, vereadores. Ademais, a nossa Carta Magna prevê, dentro dos seus artigos, que o fomento ao esporte é um dever nacional e um direito social garantido, nos termos do artigo 217, onde determina que o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. É o que a gente sempre fala, a gente tem que ter esses investimentos nos nossos bairros, nas pessoas mais carentes que precisam não têm acesso, né, a esses esportes. É dever do Estado fomentar práticas esportivas formais e não formais com direito a cada um observado. O poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Ressaltar-se que entender-se como promoção social é o conjunto de ações que tem por objetivo integrar socialmente os indivíduos. O dever do Estado de promover o esporte como lazer vai além, de modo que certos grupos merecem atenção especial do legislador para acessarem os seus benefícios. Porque a gente sabe disso, que muitas pessoas não têm acesso, né, a esses esportes, né, vereador? Portanto, está claro que o esporte e o lazer são direitos sociais condicionais tutelados, uma vez que representam dimensões da vida social e responsabilidade do poder público. Então, gente, esse projeto de lei é para incentivar a prática de esporte
feminino, incentivo que os empresários, né, ajudem, porque a gente tem alguns grupos, né, que precisam desses incentivos, e nós precisamos dos empresários. Eu sou prova viva disso. Quando eu era subprefeito de Olaria, os empresários me ajudavam muito lá nas coisas que eu precisava. Então, a gente precisa desse incentivo deles, e essa lei regulamenta isso até para poder ajudá-los. Eles vão incentivar, dando material, né, incentivando, e a propaganda deles vai poder ser usada em espaço público. Eu acho que isso é uma forma legal, uma forma da gente poder estar ajudando a população e ajudando os empresários também, que com isso também eles vão ter desconto no imposto de renda deles. Os vereadores me pediram uma parte, aí tem o Wallace, Vanderleia, André, mais quem? Cláudio Leandro. Aí, Joelson. Obrigado, vereadora, pela parte, e parabenizo Vossa Excelência pelo projeto. E, coincidência, esse projeto sendo votado hoje, primeira discussão, que eu falei agora há pouco aqui na tribuna, sobre a jovem Maria Laura, o primeiro campeonato que ela participa, pan-americano de jiu-jitsu, e ela foi medalha de ouro. E não tem incentivo nenhum, tem patrocínio nenhum. A maior dificuldade é o patrocínio. Então, coincidiu aqui com a que eu falei, com a homenagem com a Maria Laura, justamente no dia de projeto de Vossa Excelência, tem tudo a ver com o que eu falei aqui sobre a Maria Laura. Então, parabenizo Vossa Excelência. Muito obrigada pela parte, vereadora Priscila Pita. Quero te parabenizar por esse excelente projeto de incentivo ao esporte para as mulheres. Nós precisamos muito de qualquer que seja o incentivo, e como Vossa Excelência falou, muitas das vezes nós já tivemos empresários que queriam investir, que a gente fala, porque todo mundo quer um reconhecimento, quer um retorno. E o retorno que os empresários queriam era somente que colocasse uma faixa lá no campo de futebol ou na quadra, e essas coisas não são permitidas. Então, sendo permitido esse projeto, né, vai ser aprovado aqui nessa Casa Legislativa, eu tenho certeza. E o prefeito colocando em prática, como que vai estar incentivando, eu penso que não só o esporte feminino para as mulheres, mas como um todo, vai abranger, né, como um todo. E nós precisamos muito disso. Realmente, o esporte, ele cuida do físico. Ele não cuida só, eu quero emagrecer, vou fazer um esporte. Não, não é isso. O esporte, quando você toma essa atitude de estar participando, você é mais amigos, né? Você faz conhecimentos de pessoas, você tem esse momento que você está lá interagindo, né, na sociedade, na comunidade. Então, isso faz com que você se sinta melhor. É bom para a mente, é bom para o corpo, é bom para você estar até vivendo melhor, né, na sociedade com outras pessoas. Então, vereadora, lindo esse projeto, maravilhoso. Eu super abraço junto com Vossa Excelência, e eu creio que vai ser muito bom para toda a nossa população. Parabéns, 10 vezes parabéns, vereadora. Obrigado, vereadora. Vereador André. Eu também, Priscila Pita, vereadora, eu gostaria também de parabenizar, excelente projeto. Hoje, a Academia Viva Mais, ela ajuda um projeto de vôlei feminino e um projeto de futebol feminino. De vôlei feminino, ocupa um espaço público. O futebol feminino não, é particular, onde pode ser divulgado a academia que patrocina, né? Também temos projetos com crianças de karatê, mas é particular também, então pode ser divulgado. Então, essa prática de esporte, como muito bem foi falado, é promoção de saúde, é qualidade de vida. Eu lembro também no período que eu fiquei entre 2013 a 2016 como coordenador do Espaço Convivência, hoje ainda tem, a assistência social ainda eleva mais os eventos, por assim dizer, mas naquela época não. Eu tinha que buscar com os empresários. Se não fossem os empresários, não conseguiria você acompanhar aquelas festas maravilhosas, aqueles eventos, inclusive eventos esportivos, e o esporte é vida, o esporte cuida da parte social, é qualidade de vida. Parabéns. Obrigada, vereador Wallace Piran. Parabenizo a vereadora aí por esse excelente projeto esportivo, né? É um projeto de incentivo, a gente que trabalha com um projeto, eu tenho lá o futsal também feminino, algumas ações que envolvem as meninas, e fica aqui até a gente já tem aqui, né, na verdade, desde 2006, dessa casa, foi criada a Lei Pael, que é a lei de doação das praças e jardins, e também as praças esportivas,
coisa que não foi cumprido. Inclusive, eu lembro muito bem de Vossa Excelência lá no bairro de Olaria, na Rua São Paulo, quando a gente foi jogar um evento, um torneio lá no final de semana, que a prefeitura, na época, não sei se foi por falta de conhecimento ou uma questão política, estavam retirando as placas de publicidade de 4 empresas que estavam lá já fixadas naquela tela para ajudar aquele projeto lá em Olaria, como já aconteceu lá também no meu bairro, lá em São Geraldo, que eu tive lá o pedido da Secretaria de Esporte, na época, né, não nesse governo, para que seja retirado. Então, essa lei vem fomentar uma lei já existente desde 2006. Então, já deveria a cidade estar cumprindo isso daí. Como hoje aconteceu, hoje acontece aqui no Paissandu, na Praça Jardins ali, tem alguns empresários ajudando a manter, né, aquelas plantas, todo aquele regramento, que nas praças esportivas também. Aquele que ajuda com uma pintura, com a tinta para pintar uma quadra, né, para fazer a manutenção de uma tela, um jogo de colete, bola, ou coloca um professor. Deve sim existir essa lei, tomara que seja cumprida, porque já foi feita uma lei que era para estar lá em Campo do Coelho, em São Geraldo, era para estar em Varginha, que qualquer empresário, na lei deixa bem claro, qualquer empresário doando, ele tem lá o tamanho, claro, são todas as placas, tem um regramento de medidas e tal, mas tem que ser cumprido. Então, espero que seja aprovado e fica aí meu carinho e agradecimento por esse motivo aí, porque as meninas fazem parte do processo, inclusive lá na minha comunidade tem lá a Jennifer Alves, que é moradora de São Geraldo, que é uma das nadadoras mais importantes, inclusive é uma nadadora, né, atleta olímpica, então tem que ser incentivado sim o esporte feminino. Muito obrigado aí. E as empresas amigas do esporte, né? Que levam o selo também, né, vereadora? Isso é muito importante. Vereador Cláudio Leandro. Parabenizar, Priscila, por esse olhar pelo esporte, né? Quando a gente sempre fala em esporte nessa casa, principalmente em esporte amador, como é que a gente encontra tantas barreiras, né? Eu venho acompanhando o Conselho Municipal de Esporte da nossa cidade, a nossa saudosa Irene, e toda a comissão já apresentou um projeto de lei justamente por incentivo ao esporte, já está até na mão do nosso prefeito, e que provavelmente vai favorecer não só o esporte feminino, mas todo o esporte da nossa cidade. E em cada lugar, em cada bairro que a gente vai, a gente vê essa dificuldade, o acesso ao esporte, não só o feminino como o masculino. O que diferencia, na verdade, é uma questão de organização. E lá no meu projeto, principalmente, a gente insere as meninas junto com os meninos, justamente porque a gente não tem um outro espaço, não tem professor suficiente. Mas, assim, eu quero exaltar mais uma vez esse projeto e torcendo, e pode contar com o meu voto favorável. Obrigado, vereadores. Então, gente, isso aqui, vereador, eu como mulher, né, estou na Câmara nessa legislatura, mas a vereadora Vanderleia sabe muito bem disso. Alguns projetos que entraram nessa casa em favor da mulher foram até rejeitados, né? Mas eu espero que esse não seja, eu espero que esse seja sancionado, que o prefeito olhe com sensibilidade, vereadores, e conto com o apoio de vocês, né? Já estou contando com o apoio de vocês, para que seja levado para frente, para a gente poder estar incentivando, sim, esses esportes femininos, como eu estou pedindo aqui. A gente sabe, porque o masculino já tem um incentivo, mas precisa também, né? Mas o feminino precisa muito mais ainda, porque a gente, nesse critério, ainda existe muita preconceito em relação a várias situações, a gente sabe muito bem disso, mas as coisas estão mudando e eu espero que mude cada vez mais, né? Cada vez mais para melhor, para a nossa juventude poder ter acesso ao esporte. Tem muitas pessoas, vocês sabem muito bem, vocês têm projetos sociais que vocês ajudam muitas famílias. Então, a gente precisa disso, ajudar essas famílias carentes que precisam, essas meninas, né, que querem ter uma oportunidade de ter um esporte, de ter uma posição e não tem. E temos várias pessoas aqui que têm condições, vereadores, né, de concorrer, né, nas Olimpíadas. O que falta é o que o vereador Joelso falou, gente, é incentivo. É incentivo. Às vezes, os empresários da cidade poderiam ajudar muito mais, mas não ajudam, porque não tem um projeto que legalize isso, né, que dê um desconto a eles. Então, o empresário de Friburgo, se Deus, esse projeto vai ser aprovado, o prefeito sancionando, para que essa história mude, vereador Joelso. Para que essas pessoas que né, procuram, que falam, que dependem desse esporte, e levam o nome de Friburgo, é isso que eu fico, leva o nome de Friburgo para fora, né? Que Friburgo hoje é conhecida, né? Porque essas pessoas levam o nome de Friburgo para fora e, às vezes, não tem o seu reconhecimento do município, a gente tem que mudar essa história, tá? Então, peço voto favorável de todos e obrigada. Bom dia. O vereador Maicon Queiroz apresentou um requerimento de informação referente à contratação do consórcio intermunicipal de saúde na região serrana, o CIS-Serra, conforme processo administrativo número 17474/22. O que nós descobrimos? Que a prefeitura ela entrou num contrato de rateio
com um tal aí consórcio Sincerra, Consórcio Intermunicipal de Saúde, que já é até antigo. Então, nós fomos até a Secretaria de Saúde para saber. A Secretaria de Saúde nos deu um contrato de rateio. O que é isso? A Prefeitura, ela paga cerca de quase 10 mil reais por mês para participar desse consórcio. E esse consórcio arruma uma empresa, que diz que não é uma OS, mas é uma empresa lá de Cantagalo, e teve uma outra também que não deu certo, para poder colocar médico colocar médico no Raul Sertã, na maternidade, colocando médico no Santa Lúcia. Só que essa contratação totalmente estranha. Por quê? A prefeitura, ela paga o consórcio e o consórcio paga a empresa que paga os médicos, ou não paga. Já teve problema. É uma coisa esquisita, é uma coisa escusa. Por quê? Continua tendo problemas com os médicos do mesmo jeito. O hospital está inchado e continua tendo problema. Hoje mesmo de manhã nós tivemos confusão com o pediatra. Eu e a vereadora Priscila Pita, era de manhã cedo, o telefone já tocando. Você tem reclamação de gente, de médico maltratando a população, tratando de qualquer maneira. Você tem reclamação de falta de médico. E aí eu me deparo com a prefeitura desesperada, fazendo algo aparentemente ilegal para contratar médicos, lembrando a famosa Niticop. Quem lembra da Niticop, na época da saudade? Foi um câncer que trouxe prejuízo para o município. A Niticop funcionava assim. Contratava-se, era uma cooperativa de Niterói, que contratava-se funcionários para trabalhar nas secretarias do município. E esses funcionários não estavam na folha de pagamento do município, era da cooperativa. Aí a prefeita repassava o dinheiro para a cooperativa, que repassava para os funcionários. A cooperativa explodiu, não pagou ninguém e a conta veio parar na prefeitura. Pago até hoje, milhões, absurdo disso. E é o mesmo que está acontecendo. Nós fomos questionar, por exemplo, que contratação é essa? Onde que está esse pagamento? Como é que está sendo feito isso? A única coisa que a prefeitura nos mostrou foi um contrato de rateio. Aí nós descobrimos aqui, dentro do processo, entre a prefeitura e a contratação de médicos, por exemplo, que a prefeitura já pagou, já deixou empenhado mais de R$1.300.000 para a contratação de médicos em 3 meses. E ela está repassando esse dinheiro para o consórcio, que está repassando para a empresa que vai pagar os médicos. Agora, raciocina uma coisa, população. Vocês imaginem se esse consórcio ou essa empresa some e não paga os médicos. Aonde vai explodir essa conta? No bolso do cidadão. Isso é uma forma que a prefeitura está arrumando, porque está lotada de nomeado, já está explodindo de pessoas, verdade é essa, com o dobro de nomeações nesse governo, está explodindo, né, de nomeações. A verdade é essa, é uma maneira que a prefeitura está arrumando de botar mais gente para dentro, mas sem passar por dentro, passando por fora. Isso é vergonha, isso é ilegal, isso é suspeito. E aí a gente pediu cópia desse contrato, dessa questão entre a prefeitura e o consórcio, não tem. Mas, misteriosamente, nós estivemos no dia 13 na Secretaria de Saúde, eu e a vereadora Priscila Pita. No dia 15, apareceu uma publicação no Diário Oficial do município, onde a prefeitura nomeia alguns fiscais para o contrato de serviço 001-2022, firmado entre o Friburgo e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da região serrana. Aí nós estivemos lá, caçamos esse contrato dentro da prefeitura em vários setores. Fomos na Secretaria de Saúde, fomos lá na Finança, fomos para lá, fomos para cá. Ninguém sabia desse contrato. E, de repente, apareceu. E detalhe, o contrato que tem aqui, dentro do processo, eu vou falar para vocês aqui, ó, de rateio, é um número totalmente diferente. 009-2022. Aí o contrato que a prefeitura tem com o consórcio para contratar médico, com essa empresa doida aí, olha só, 001-2022. Será que isso é retroativo? Que troço louco! E aí a gente vê a prefeitura se embolar, fazer um monte de coisa errada, fazer coisa suspeita que dá indício grave de corrupção,
indício grave de dano ao erário público e não vemos melhora nenhuma. Aí vão me dizer assim, mas Mike, eu sei que o prefeito vai para a rede social. Nós estamos tentando resolver. Nós estamos tentando botar médico para a população. Uma pinóia, não está resolvendo nada. Mentirosos, fake news, continua o mesmo problema. Hospital sem atendimento direito, reclamações em redes sociais de ignorância de médicos com a população, médicos saindo antes do horário de plantão porque não tem organização. E cadê o controle disso? Dizem que tem uma folha de ponto dos médicos do consórcio para outros. Mas vamos continuar investigando, lutando e mostrando a verdade para a população. O vereador Marcinho Alves apresentou um requerimento de informação relativo ao processo licitatório de transporte de passageiros, pacientes e acompanhantes, o TFD. Esse requerimento de informação, onde eu vou ter o entendimento do porquê da revogação de um processo licitatório. Por que eu estou muito preocupado com a revogação desse processo licitatório? Esse processo licitatório, ele já teve muitas dificuldades para tramitar. Esse processo licitatório é para suspender vários aditivos que têm sido realizados na manutenção do serviço que é feito pelo transporte público fora do domicílio. Nós temos uma empresa que presta esse serviço de transporte fora do domicílio. Essa empresa ela já está repetindo esse aditivo, se eu não me engano, a terceira ou quarta vez que ela repete esse aditivo. O aditivo ele é legal a partir do momento que o licitatório ele está tramitando. E o que acontece? O licitatório aconteceu, a empresa se sagrou vencedora, a empresa ganhou a licitação, mas a empresa não foi convocada para poder prestar o serviço. E logo depois houve a revogação do processo licitatório. Isso me traz uma estranheza porque já está tendo um dano ao erário. Por que um dano ao erário? Se faz uma licitação, a licitação tramita. Depois que a licitação tramitou, o dono da empresa assinou a ata de registro, ficou de dar ordem de início para a empresa iniciar os trabalhos, e aí, do nada, seu presidente, do nada se revoga a licitação. Eu quero saber qual é o motivo da revogação. O que houve com essa empresa? Essa empresa não entregou documentação? Por que essa empresa foi desclassificada? Por que essa empresa não foi desclassificada antes, então, depois que publicou no Diário Oficial? São umas situações que eu não consigo entender. E o pior, seu presidente, vereador Joelso do Pote, essa licitação ela ficaria mais barata do que o aditivo que deram sequência. Então, nós estamos pagando com aditivo, no valor de 12 meses, 6,5 milhões para fazer o serviço de transporte fora do domicílio. Enquanto a empresa que ganhou a licitação, que não levou, e eu quero explicação, ficou mais barato o serviço. E o Ministério Público tem que receber, eu vou tomar muito cuidado, eu sempre falo, eu jamais irei fazer denúncias infundadas. Jamais eu irei fazer denúncias infundadas. Eu simplesmente peço esclarecimento, e quando não tem esclarecimento, eu encaminho o contrato e aponto algumas irregularidades. Porque o que não dá, senhores vereadores, é fazer um processo licitatório, o processo licitatório tramitar, não, dentro do tempo que ele tramitou, já fizeram o aditivo, não aceleraram o processo licitatório. Nós estamos muito atentos nessa questão desse processo licitatório, só que agora vem a revogação do processo. Então, a pessoa que ganhou a licitação, que investiu na sua empresa, que comprou van, comprou ônibus, ele deve ter feito tantos investimentos, hoje não pode chamar para poder dar o início do serviço, porque revogaram a licitação que o mesmo ganhou. E revogaram depois de toda a tramitação, vereador Disseu, vereador Wallace. Depois que homologou, depois que saiu no jornal, depois que o dono foi lá na procuradoria, assinou, o procurador lá junto com a equipe, o dono da empresa, lá de Duas Barras, foi lá, assinou, aí não deram ordem de início para a empresa fazer o transporte fora do domicílio, e agora vem a revogação. Isso é prejuízo para o município. Aonde está esse erro? Esse requerimento de informação aqui é um requerimento de informação muito grave. Eu espero que o governo me responda esse requerimento de informação, porque esse parlamentar aqui, quando pega um processo licitatório, ele debruça em cima. Por mais que o requerimento de informação, muitos tenham vindo pela metade, eu sei muito bem pegar um processo licitatório e eu aponto muito bem aonde estão os erros dentro dele. E aí eu espero
né, que nesse licitatório, essa revogação desse contrato com essa empresa que investiu, que participou da licitação, que ganhou a licitação, vereador Mike, eu estou falando aqui, a empresa ganhou a licitação, assinou, publicou, e a empresa agora teve a revogação do licitatório. Eu quero saber por quê. Eu quero saber da secretária de saúde, da sua equipe de processos, o porquê. E por que só agora? Por que deixou tramitar? Por que deixou gastar? Porque tramitou um processo licitatório. Agora vem o mais grave, senhores vereadores. É o mais grave. Nós estamos falando em mais de 10 milhões de aditivo que foi feito com essa empresa que presta serviço de transporte fora do domicílio no nosso município. Essa empresa aqui que foi desclassificada, já abriram outro processo licitatório? Já abriram outro processo licitatório? Gente, olha só. Agora eu vou deixar só uma deixa aqui, vereador Mike Queiroz. No passado, a Polícia Federal veio na nossa cidade. Sabe por que a Polícia Federal veio na nossa cidade? Justamente as pessoas produzindo aditivos e emergencial. Como que você produz um aditivo? Como que você produz um emergencial? O emergencial ele é produzido a partir do momento que você busca dificuldade para o licitatório tramitar. Isso é dispensa de licitação, isso é peculato. Isso comprovado da Polícia Federal, dá afastamento de secretária, indicia um monte de pessoas. Então, eu já estou cansado do passado de identificar situações, né, que gerou ação civil pública, ação de improbidade. O senhor sabe que tem uma ação de improbidade de quase 12 milhões de reais que envolve o vereador Cristiano Guenic dentro dessa casa, quando foi secretário de saúde na época. Envolve ex-prefeito, envolve... Tem uns 15 réus nessa denúncia, 12 milhões. Já perdeu em primeira instância, está recorrendo em segunda. E o que aconteceu na época? A famosa dispensa de licitação. Né? Os valores enormes. Então, essas pessoas que assumem essas secretarias parece que não aprendem. E agora vamos falar sobre o que foi destaque na 62ª sessão ordinária que ocorreu na última quinta-feira, dia 29 de setembro. O vereador Maicon Queiroz apresentou um requerimento de informação referente ao setor de raio-x do Hospital Municipal Raul Sertã e seus equipamentos. Bom, esse requerimento de informação é no intuito da gente entender e ver a atitude que o governo vai tomar em relação à questão do raio-x do Hospital Municipal Raul Sertã. Desde que eu me tornei vereador dessa cidade, tenho intensificado cada vez mais minha fiscalização na saúde, porque eu sempre recebi pedido de socorro da população. E triplicou, quadriplicou esse pedido de socorro, principalmente com a entrada desse governo. E o setor do raio-x não é diferente. A questão do raio-x começou por uma audiência pública provocada por mim nesta casa, onde os funcionários estiveram aqui e colocaram todos os problemas referentes ao raio-x. O setor está sucateado, o setor está abandonado, eles correm risco de vida e de saúde, porque são expostos à radiação o tempo todo, são máquinas antigas, obsoletas. Tinha uma máquina de raio-x digital que ficou parada durante tempos, após a audiência pública, a nossa briga aqui, meio que colocaram para funcionar, mas a informação que a gente tem é que não está funcionando. Inclusive, na última audiência pública aqui, organizada pelo vereador Cristiano Guenic, o Kiko, que é do Conselho Municipal de Saúde, disse que teve lá domingo e a máquina estava trancada, o setor não estava funcionando. Uma desorganização e uma bagunça. Funcionários desvalorizados e desmotivados que receberam um aumento de R$ 3,45 com pacotão, tão maravilhoso anunciado pelo prefeito, né? Legal. E, além do mais, perseguição, porque depois que os funcionários estiveram aqui, o líder de governo estava, inclusive, aqui na audiência, ex-líder de governo, perdão, estava aqui na audiência pública conosco, né? Tivemos uma reunião com o doutor Rodrigo Ascoli para ver a questão salarial e nada foi resolvido. Sabe o que foi resolvido, gente? Perseguição em cima dos funcionários, uma covardia, porque os equipamentos são antigos e são obsoletos. E a secretária de saúde teve a cara de pau de dizer que houve o laudo dizendo que esses funcionários estão fazendo o equipamento quebrar, o que está gerando uma confusão. Porque todos nós sabemos que o raio-x é a locomotiva do Hospital Municipal Raul Sertã, no quesito de pessoa que chega quebrada, com qualquer tipo de problema, vai fazer um raio-x. E por diversas vezes continua sem funcionar. E por fim, os pobres dos funcionários e dos servidores ali do raio-x, de tanto brigar, fizemos audiência pública pedindo ajuda, pedindo que resolvesse.
resolveram agora fazer uma greve, anunciada para após as eleições. Próximo dia 4, agora vai começar a greve. E o governo não fez nada. Ao contrário, continua perseguindo e continua maltratando esses funcionários. E sabe qual é o resultado disso? O resultado disso é a população sem atendimento, a população sofrendo com o raio-x de péssima qualidade, muitas vezes a famosa chapa lá, você não dá nem para ver direito, e fora outras questões graves que foram anunciadas aqui na audiência pública. Gente, se vocês entraram no setor do raio-x, tem rachaduras nas paredes. E foi dito aqui, inclusive pelo secretário de Defesa Civil, que existe uma galeria ali de baixo, relacionada a esgoto, que tem perigo de desabar. E eles estão esperando a ação aí da concessionária, junto à prefeitura, mas nada é resolvido, isso é muito grave, isso é sério, isso é perigoso. Então a gente quer saber o que o governo vai fazer. Vai esperar o quê? Vai esperar ter greve, acabar com tudo, dar problema, ou vai resolver os problemas? Por isso é que a gente está com esse requerimento de informação, questionando e esperando essas respostas para que haja solução e para que se resolva o problema. Então eu peço o voto favorável aqui dos nossos amigos parlamentares para que a gente possa ver sobre essa situação. A vereadora Priscila Pita apresentou um requerimento de informação relativo aos aparelhos de autoclave no Hospital Municipal Raul Sertã. Esse requerimento de informação, né, como no domingo ocorreu um grave acidente lá no Raul Sertã, por conta desse autoclave que, segundo informações, quase explodiu lá, deu bombeiro, foi um Deus nos acuda dentro do hospital. E eu já há bastante tempo tenho subido nessa tribuna e relatado algumas questões do Hospital Raul Sertã que tem acontecido, né, vereador Maia Queiroz? Sinalizando algumas questões, até porque o prefeito tomasse ciência e tomasse as medidas cabíveis em relação a essas questões. Porque antes que aconteça o pior, em relação aos pacientes que lá estão, vereador Cristiano. Como eu já até falei aqui também, né, a minha sogra estava internada lá no leito. E os aparelhos que estavam dando suporte de vida a ela, a tomada deu curto, pegou fogo, tiveram que tirar ela às pressas. No que tiveram que tirar ela às pressas desses aparelhos, ela veio a óbito. Isso foi escondido de mim. Quando foram falar que ela tinha falecido, eles não me contaram que tinha pegado fogo e tiraram ela desses aparelhos. Isso aí eu fui descobrir porque a gente tem conhecido, a gente tem pessoas que nos conhecem, que veio relatar o fato, perguntou se eu sabia do que tinha ocorrido e eu não sabia. Isso é um fato que aconteceu com a minha família e que, de repente, acontece com outras famílias lá dentro e a gente não fica sabendo. Eu fiquei sabendo que hoje eu estou vereadora e as pessoas me conhecem e vieram me relatar. E eu fui procurar apurar para falar que eu não estou mentindo, eu tenho documento no meu gabinete para comprovar o que eu estou falando, que realmente tem o curto na tomada dos aparelhos que ela estava, tiveram que tirar ela correndo e isso, ela dependia do aparelho para respirar. Quer dizer, aí, isso foi, eu até nem falei, não vou comentar nada disso na Câmara, vou deixar passar, mas aí agora no domingo houve essa questão com o autoclave. Segundo informações, tiveram que tirar um monte de paciente correndo, de lá de dentro, de perto, porque é risco de explosão. Quer dizer, falta de manutenção, né? Falta de gestão. E eu tenho pedido ao prefeito, eu nem vou falar mais de tirar a secretária de saúde, não, mas que, já que ele não quer tirar, que ele sente do lado dela, vereadores, lá na Secretaria de Saúde, que vai para dentro do hospital, dá a mão nela, vereador Cristiano, dá a mão nela, e vai para dentro do hospital junto com ela, para ver o que está acontecendo e resolver. Porque, segundo me fala, que o prefeito ele é muito inteligente, que ele sabe muito bem das coisas. Então, se ele usa essa inteligência, então, para tentar amenizar essas questões que estão acontecendo lá dentro. Isso é o autoclave, isso é o vereador, sabe disso também, né, vereador Maqueira? A questão do raio-x lá, que vive dando problema, que a pouco vai acontecer um troço pior lá também, de radiação, que a gente sabe que está escapando. Quer dizer, as coisas no hospital só vêm se agravando, só vêm piorando cada dia mais. A gente está aqui sinalizando e pedindo. Então, esse requerimento de informação é para que eles me passem todas as informações necessárias para que até a gente tome as atitudes cabíveis. Porque o que não pode ser é a população ficar nessa situação. A gente sabe que tem um monte de cirurgia atrasada, e agora com essa questão do autoclave, vereador, vai atrasar mais ainda. Porque até botar outro lugar, até resolver essa questão. E, segundo informações, nem autoclave no hospital tem para poder esterilizar. Estão fazendo isso para fora. Quer dizer, as coisas só se agravam, só piora. A gente tem sinalizado, tem mostrado, só que tem hora que nossa voz é jogada ao vento. Eles não escutam. E eu estou falando antes que aconteça troço grave, pior dentro do hospital.
que percam um monte de vidas. Porque a situação que eu estou vendo cada vez está pior. Cada vez está pior. Eu estou pedindo aqui socorro, prefeito. Socorro. Porque com a secretária nós não vamos falar mais nada. Que ela fala que ela faz o que ela quiser, que ela tem costa quente, que ninguém tira ela, que não dá nada para ela. Então, estou falando com o senhor, que a colocou, que é gestor da pasta, que o nome do senhor também está na reta, com a incompetência e inoperância da secretária de saúde que o senhor colocou lá. O vereador Isaac Demani apresentou um requerimento de informação relativo ao prazo do término das obras de reforma e ou construção de unidades escolares do município. Primeiro, fazer um agradecimento à vereadora Priscila Pita, ao vereador Mike Queiroz, que deixaram com que eu falasse, defendesse esse requerimento de informação nesse primeiro momento. Obrigado, vereador Mike, Priscila, por conta de um compromisso que eu tenho daqui a pouco. Senhor presidente, requerimento de informação da maior importância, atendendo o clamor da nossa população. São muitos que vêm até o meu gabinete, tenho certeza que é o gabinete de todos os vereadores dessa casa, reclamarem com relação à morosidade das obras de reforma e ou construção de unidades escolares no município. Muito embora tenho certeza que haja por parte do prefeito Johnny Maicon uma vontade de que isso seja solucionado da maneira mais rápida possível, mas as coisas não estão acontecendo. Eu quero saber da Secretaria de Educação, e se não for ela a responsável, que responda a Secretaria de Obras, e se não for a Secretaria de Obras responsável, que responda a Procuradoria do município, porque alguém tem que trazer as respostas que nós queremos com relação a essas obras paralisadas. Estive, vereador Gaguinho, recentemente no Jardilândia, fiscalizando a execução da reforma da Escola Hélio Gonçalves. Está lá, ó, Hélio Gonçalves Correia. Era para ter terminado primeiro, entregue à população, à comunidade de Jardilândia, no dia 1º de junho. Não foi entregue. Aí eu fui lá semana passada, salvo engano, tem 10 dias no máximo. Tinha um funcionário trabalhando. Isso é inadmissível. Aí você vai, nós recebemos reclamação da comunidade de Olaria, está lá a creche Maura Rodrigues, a escola Messias, Demerval Barbosa Moreira e outras, que não foram entregues à nossa população ainda. E a população de Olaria cobra. Foram todos colocados ali, alocados no Colégio Nossa Senhora das Graças, bom, que eles estão estudando provisoriamente, ali ainda é um espaço adequado. Mas as obras das escolas originárias não foram terminadas, não foram concluídas. E nós queremos saber quando isso vai ser entregue para a nossa população. Não estão dando a mesma sorte os alunos lá da escola de Nala Dimante, lá do Santo André, que estão estudando lá no porão lá da escola, do Colégio Rui Barbosa, mal alocados. E eles estão querendo saber quando que eles vão voltar para a sua escola. E não há uma resposta por parte da Secretaria de Educação que satisfaça o interesse da nossa sociedade. E nós precisamos saber, esse requerimento de informação vai nesse sentido, nós sabermos prazos que foram estipulados originalmente, aditivos, para que nós possamos cobrar a execução dessas obras o mais rápido possível. Escola do Bairro São Jorge, se arrastando há anos. A culpa não é dessa gestão aqui não, eu sei que não é, mas tem que dar a solução agora. Está lá, ó, iniciou-se toda a análise para poder fazer uma nova licitação para cobrir todos os erros que aconteceram no passado. Infelizmente, em 2012, quando eu saí do mandato, eu deixei tudo certinho, redondinho. Conseguimos. A escola iniciou a construção 8 de outubro de 2012. 1º de janeiro de 2013, eu não estava aqui. Perderam o meu mandato, vocês lembram disso. Fui um dos mais votados da cidade, mas não pude cumprir meu mandato. E dali ninguém se importou em fiscalizar aquela obra e acabaram acontecendo uma sucessão de erros que nós pagamos o preço até hoje. Mas nós queremos aquela escola pronta e entregue à comunidade Bairro São Jorge. Então há necessidade de nós sabermos, de fato, e que haja aí uma otimização do trabalho por parte dos responsáveis, seja na Secretaria de Educação, seja na Secretaria de Obras, para que essas obras sejam entregues à nossa população. Nossos alunos têm o direito de estudar de forma adequada e muitos não estão estudando de forma adequada. Eu quero saber, e lá numa obra, eu repito, lá no Jardilândia, que o prazo de entrega era para ser 1º de junho de 2022, não ter terminado até agora, ter um funcionário trabalhando, que eu fui ver, ninguém me contou.
é um absurdo e não dá para aceitar, e eu tenho certeza que isso o prefeito Johnny Maico não compactua com isso também. E agora vamos ao quadro Vereadores em Ação. Antes e também durante a sessão ordinária, alguns vereadores conversaram com a nossa equipe de reportagem. O vereador Maicon Queiroz falou sobre o seu requerimento de informação. Nós temos visto ultimamente o caos total na saúde do nosso município. Faltam médicos, falta medicamentos, falta exames e atendimento péssimo nas nossas redes de saúde, não por conta dos nossos profissionais, mas sim porque eles não têm condições de trabalho. No início desse governo, nós sabemos que houve uma perseguição por parte desse prefeito, junto a médicos e funcionários, principalmente com a tal famosa Caixa de Pandora, que era uma investigação proposta pelo atual secretário da Casa Civil, o senhor Pierre, que foi implantada na prefeitura, e essa Caixa de Pandora explodiu, dando problemas em pagamentos e uma série de outras coisas. Viraram na cara dos médicos, falaram que eles eram praticamente bandidos e recebiam pagamentos irregulares. Todo mundo sabe disso. Então, desde então, a prefeitura vem sofrendo com uma série de problemas e médicos que não querem trabalhar com esse prefeito e com essa gestão. O prefeito fez aí processo seletivo sem sucesso, onde médicos começam a trabalhar no hospital, mas não querem continuar porque não aguentam essa gestão. Então, buscando uma saída, a prefeitura ela está fazendo algo irregular, que nós estamos aqui denunciando, que chama-se uma contratação de médicos por meio de um consórcio intermunicipal. O que é isso, gente? O que a gente está questionando? Vocês lembram da Nitcop, da época da Saudade Braga, famigerada Nitcop? Muita gente vai lembrar, aonde a prefeitura ela pagava uma cooperativa e essa cooperativa pagava os funcionários e aí contratava pessoas para trabalhar no serviço público, na educação, em várias áreas da cidade. Nós estamos vendo o retorno da Nitcop, só que na saúde. A prefeitura ela está fazendo um contrato, fez um contrato, quer dizer, não tem contrato na verdade, né? Ela participou de um rateio para poder participar de um consórcio intermunicipal de saúde, o CICER, que é até antigo. O que esse consórcio visa? Visa aí a questão do apoio aos municípios com relação à saúde. Esse consórcio contratou uma empresa, para essa empresa fornecer médicos terceirizados para o Raul Sertan. Só que o pagamento desses médicos tem sido feito como? A prefeitura paga o consórcio, eu tenho cópia, eu tenho documento, tenho tudo aqui comigo. Paga o consórcio, e esse consórcio paga os médicos. Só que nem isso tem dado certo. Nós temos recebido notícias de médicos que estão sem receber, confusões no atendimento, falta de médico e uma série de problemas. E qual a nossa maior preocupação? Se esse consórcio que está pagando por tabela esses médicos deixar de pagar, o prejuízo, como a Nitcop, vai vir parar no bolso dos contribuintes, dos impostos, que vão ter que pagar por algo que não foi pago por esse consórcio. A prefeitura, só para vocês terem uma ideia, está com mais de R$1 milhão empenhado para pagar o consórcio intermunicipal para poder pagar o plantão desses médicos, tanto no Raul Sertan, na maternidade e no Santa Lúcia. R$1.300 e poucos mil. Vocês imaginam agora se a prefeitura paga o consórcio e o consórcio não paga esses médicos? Essa bomba vai estourar na mão de quem? E fora que não tem legalidade, essa contratação é totalmente escusa, totalmente obscura e a gente não sabe como é que está acontecendo. E o principal, não tem tido resultado efetivo nenhum. O que nós vemos é a população reclamando de atendimento de médico, ignorância no atendimento com a população, falta dos mesmos e uma série de problemas. Ou seja, a prefeitura está desesperada por um problema criado pelo próprio prefeito, trazendo pessoas de outro lugar que a gente não sabe nem quem é, que estão tratando a população de qualquer maneira e ainda com um risco muito grande de se tornar um grande prejuízo e se tornar uma grande dívida que a prefeitura vai ter que pagar e vai ser eu, você, contribuinte, que vão ter que arcar com isso. A cidade já não aguenta mais isso. Então, esse requerimento de informação é para saber os detalhes desse contrato e o porquê dessa contratação. Nós estamos investigando, fazendo nossas denúncias para proteger o cidadão, para que haja solução. A vereadora Priscila Pita falou sobre o seu projeto de lei ordinária de incentivo à prática de esporte feminino. Para a gente, mulheres, ter mais dignidade nessa cidade, né? Porque todos os projetos que a gente bota na casa de benefício para a gente não consegue obter sucesso com eles. E esse projeto, o prefeito ele pode sancionar ele tranquilamente, que o projeto, quem vai ter incentivo de poder estar ajudando são os empresários, né? Porque eles vão ter desconto
nos seus impostos. Então, é um projeto que vai beneficiar muitas mulheres, que as mulheres elas precisam de esporte como todo mundo. Esporte é saúde, esporte é vida. Então, isso que a gente quer, até porque nossa juventude feminina, né? A gente precisa ter um espaço, um olhar mais carinhoso para essas jovens do nosso município, para elas possam ter mais dignidade. Então, é o que eu falo. Os projetos que eu trago dentro da casa, para ser aprovado, e mais benefício para a gente mulher, é para isso, para a gente ter dignidade. Nós, mulheres, somos a maioria em Nova Friburgo e não temos o devido respeito que nós merecemos. Então, os projetos que eu faço aqui é voltado para isso. E esse projeto não vai ter custo nenhum para o município, muito pelo contrário. Vai trazer melhorias, os empresários vão poder incentivar e ajudar essas meninas a fazerem, igual tem o futebol feminino, né? Para fazer vôlei e outros esportes que elas desejarem assim fazer, com incentivo dos empresários e desconto nos seus impostos. O vereador Marcinho Alves falou sobre seu requerimento de informação relativo ao processo licitatório de transporte de passageiros. O requerimento de informação que vem à votação hoje é o requerimento de informação para mim entender o porquê que revogaram o processo licitatório. Uma vez que fez a licitação do mesmo, o dono da empresa assinou a ata de registro de preços, só faltou mesmo a ordem de início. E esse processo licitatório, ele é um aditivo que ele foi renovado. Por que renovado, que é bom informar a população? O prazo desse aditivo venceu dia 15/3/2022. Então, como nós tínhamos um aditivo e esse processo licitatório ele não concluiu dentro desse prazo, eles fizeram um novo aditivo. Por que um novo aditivo? Porque o serviço é um serviço contínuo, é um serviço que transporta pacientes. E eu quero identificar ali o porquê que, se aconteceu o processo licitatório, se houve uma empresa vencedora, ela assinou, né? Ela foi publicada no diário, e agora eles vão revogar essa licitação, eu quero que a Secretaria de Educação possa me explicar o porquê dessa revogação. E uma outra pergunta que eu quero perguntar, se nós temos um aditivo e essa revogação desse processo licitatório aconteceu, se já foi dado início em outro processo licitatório. Porque o que a gente não pode admitir é que ficam fazendo aditivos em cima de aditivos e não tem justificativa. Porque se não justificar esses aditivos, isso é crime. Isso é crime, isso é um crime gravíssimo. E esse vereador aqui preza pelo requerimento de informação e pelas informações que tem que chegar, não só para mim, para a população, porque esse contrato firmado, né, com a empresa que presta serviço de transporte para domicílio de paciente, é um contrato firmado em 12 meses no valor de 6.500.000. É um contrato alto que a gente tem que ter transparência, né, no serviço que é prestado para o município e os nossos pacientes. A vereadora Priscila Pita falou sobre o seu requerimento de informação relativo aos aparelhos de autoclave no Hospital Municipal Raul Sertã. Essa questão do requerimento de informação sobre os autoclaves do Raul Sertã foi que no domingo, no dia 25, ocorreu um acidente lá dentro do Hospital Raul Sertã, onde o autoclave, segundo informação passada por algumas pessoas lá de dentro, né? O autoclave ele entrou em curto, quase explodiu, foi uma correria danada. Tiveram que chamar bombeiros para ir no hospital, tiveram que chamar pacientes dos quartos, relocar para outros lugares. Então, quer dizer, é uma situação grave que acontece dentro do hospital. E, inclusive, eu, muito me preocupada com isso, fiz requerimento de informação para saber realmente o estado dos autoclaves, como é que estão. Porque o Hospital Raul Sertã estão deixando ficar sucateado, não estão fazendo as manutenções da maneira que tem que ser feita. Vou contar uma história para vocês que aconteceu com a minha família. A minha sogra estava internada no Hospital Raul Sertã, tá? Ela estava sob efeitos de aparelhos, estava nos aparelhos, que era o modo de sobrevivência dela para poder fazer ela respirar e manter ela viva. Deu curto na tomada desses aparelhos, pegou fogo, tiveram que tirar ela correndo desses aparelhos. E nesse meio tempo ela veio a óbito, porque ela dependia desses aparelhos para sobreviver. Isso é um caso que eu sei que foi da minha sogra, porque chegou para mim e eu fui apurar, realmente deu curto na tomada dos aparelhos que ela estava. Quer dizer, gente, aí agora, eu nem ia comentar esse assunto, mas aí agora aconteceu essa questão do autoclave do Hospital Raul Sertã, tiveram que tirar um monte de paciente correndo. Será que vai ter que acontecer um troço muito mais grave dentro do Hospital Raul Sertã? Um acidente de proporção maior, para que de fato as coisas aconteçam? Senhor prefeito, a gente já pediu, já falou, mas eu nem vou insistir mais nesse assunto com o senhor. Porque a gente sabe que a secretária não tem competência de estar em frente à pasta. Já que o senhor insiste em continuar com ela, que o senhor dê a mão a ela. Dê a mão a ela, vai para dentro da Secretaria de Saúde, vai para dentro do hospital e a ajude a solucionar essas questões. Porque não pode a gente viver nessa insegurança que a gente está vivendo. Outro fato é o raio-x do Raul Sertã, que a gente tem denunciado, falado. Está precário, vive com defeito. E lá tem radiação.
vai vazar radiação, vai complicar a vida das pessoas lá dentro. A gente tem falado isso aqui também, nada se resolve. Atitude nenhuma é tomada. Aí vem o autoclave agora. Quase explodiu, tiveram que chamar bombeiro correndo para que o troço pior não acontecesse dentro do hospital. Segundo informações, não tem que esterilizar os procedimentos fora do hospital. As cirurgias dentro do hospital ficam paradas, porque o autoclave, para quem não sabe, só esteriliza para poder fazer cirurgias. Se ele não funciona, não tem como fazer cirurgia. Quer dizer, o caso das pessoas vão se agravando, de saúde vão se agravando, as coisas vão piorando. E eu estou aqui fazendo meu papel de vereador, que é fiscalizar, mostrar para o senhor os erros para o senhor tentar acertar. Espero que o senhor comece a acertar. Já que o senhor não quer tirar ela, que dê a mão nela e que bote as coisas funcionar. Agora, que não pode a população ficar pagando um preço com sua vida, como minha sogra pagou. E outras pessoas também, que a gente não tem conhecimento, que a gente não consegue chegar a todos os lugares, por incompetência, falta de gestão e irresponsabilidade da secretária de saúde. Que eu sei que muitas coisas o senhor não sabe, a gente sabe disso. Mas a gente está aqui, ó, sinalizando e te mostrando. Espero que o senhor, escutando a gente falar, que o senhor bote a mão na consciência e que vá para dentro. E que veja as coisas de errado e procure solucionar. Como o senhor fala, dinheiro tem. Se tem dinheiro, o que falta é gestão. Então a gente tem que melhorar a gestão. Essa gestão melhorando, é bom para a população, é bom para todo mundo. A gente sabe que o nosso hospital é um hospital que atende toda a região serrana. Ele precisa estar estruturado. Agora, o passar do tempo, acho que estão só se sucateando cada dia mais e nada se resolve. Então a gente tem que ter planejamento. E o que está faltando no governo do senhor? Planejamento. Para que as coisas realmente aconteçam de fato em nosso município. É só isso que eu peço. Por fim, o vereador Maicon Queiroz falou sobre o seu requerimento de informação relativo ao setor de raio-x do Hospital Municipal Raul Sertã. O que a gente espera é que haja uma solução aí nessa questão do raio-x, que é uma vergonha o que está acontecendo. A população está sofrendo muito. Equipamentos obsoletos, sem funcionar. Anúncio de greve, a prefeitura não está fazendo nada. Uma perseguição covarde com os funcionários. Porque falar que os funcionários são culpados pela máquina, que já existe há anos e está em cacarecos, digamos no termo popular, por ela não funcionar, isso é uma vergonha, né? Dizer que o funcionário está de propósito querendo sabotar o serviço para que o governo vá mal, pelo amor de Deus, né? Acho que está na hora do prefeito crescer, parar de brincar, secretária de saúde, e assumir o cargo para o qual ele foi eleito. Parar com essa mania de eu estou sendo perseguido. Não tem esse negócio de perseguição. Tem que ter realmente determinação em resolver o problema. Então a gente espera que com esse requerimento de informação haja resposta, haja solução, e a gente vai ficar de olho e vai ficar em cima. E muito preocupado com essa greve anunciada pelo setor do raio-x, porque a população que já sofre tende a sofrer mais ainda. O senhor quer comentar um pouco mais a respeito dessa greve, que até no discurso da tribuna falou que está prevista para acontecer após as eleições? Então, o sindicato deles, né, até o pessoal do raio-x, disse para mim que a partir do dia 4 vai começar a greve do raio-x. E eu estou muito preocupado com isso. Por quê? Vocês imaginem só, tudo na saúde praticamente gira em torno do raio-x. Vocês imaginem só ter problemas desse tipo. Como é que vai ficar a situação? Né? A pessoa chega lá, sofreu um acidente, aconteceu alguma coisa, tem que fazer um raio-x. No Covid, então, foi muito necessário, nem se fala. E não ter o serviço ou não ter o servidor. Ou ter somente 30% trabalhando. Ou seja, vai aumentar a fila, o equipamento que já não funciona vai trazer mais problema ainda. Vai ser um verdadeiro caos daquilo que já está sendo um caos. Então a gente vai continuar cobrando e fiscalizando. E lembrando a vocês sobre o Outubro Rosa, que nesse requerimento eu falo sobre um mamógrafo que está há anos quebrado lá no hospital, o que é vergonhoso o prefeito ainda e o governo falar em Outubro Rosa. Nós não temos mastologista direito na rede, não tem. Não tem mamógrafo funcionando, ou seja, o que faz é uma verdadeira maquiagem para enganar as pessoas. Eu gostaria de parabenizar o Instituto Césaros, que é uma organização, uma ONG, né, que faz um trabalho de prevenção e de ajuda às mulheres no câncer de mama, totalmente sem fins lucrativos e sem dependência do governo. Porque são essas instituições, assim como a DINF, que apoiam a população, enquanto o governo não faz o papel dele. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você aí de casa, muito obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. A todos uma ótima noite
e até a próxima segunda-feira com mais um programa inédito, aqui na TV Câmara.